Oi, oi, eu sou a Lia e essas são 22 coisas que eu aprendi ao longo de 22 anos, em comemoração ao meu aniversário. Antes de começar, já vou deixar claro aqui que as coisas não estão listadas por ordem de importância, qual eu aprendi primeiro, nem por ordem de relevância, só vou falar aleatoriamente. Essas coisas podem parecer óbvias ou bobas pra você, mas se pelo menos um desses conselhos, uma dessas lições for valiosa pra alguém, já tá de bom tamanho. Então vamos lá. Você não precisa viver uma vida provisória. Essa lição tem muito a ver com romantizar a sua própria vida, sabe? Um exemplo: se você mora em uma casa alugada, é muito comum que você fale pra si mesmo que não vale a pena decorar essa casa agora, porque a casa nem é sua, porque depois você vai ter sua casa própria, e aí quando você tiver sua casa própria, você arruma ela do jeito que você quer. Se isso vai demorar 1, 2 meses, tudo bem, mas se isso for levar anos pra acontecer, todos esses anos que você tá morando nessa casa alugada, você vai ficar infeliz nela, sem decorar, sem deixar ela do seu jeitinho, simplesmente porque você tá esperando ter a sua casa própria? Essa lição tem até uma relação com uma tirinha do Snoopy que tá muito viralizada recentemente, que é uma conversa dele com o menininho, falando: vamos todos morrer um dia. Sim, mas isso vai ser só um dia. Nos outros dias, vamos viver. E essa tirinha, gente, é um lacre. É muito sobre isso, essa questão de não viver uma vida provisória. Já que estamos aqui, já que estamos vivendo, vamos fazer o melhor que dá? Segunda coisa, não tenha medo de ser visto tentando. Essa é até um pouquinho clichê, mas cara, isso é tão verdade. Eu acho que essa lição é muito valiosa, principalmente pra quem quer começar algo novo e tem medo do que os outros vão pensar, sabe? A pessoa que fala de outra que tá tentando fazer alguma coisa, que ridiculariza, ela que devia ter vergonha, não você, sabe? E afinal, o que que as pessoas vão falar? Ah lá, o besta tentando um novo negócio, tentando começar nas redes sociais, tentando ser mais saudável. Tá bom, a pessoa tá tentando. E você? Tá aí julgando ela? Então, não tenha medo de ser visto tentando. A responsabilidade pelas expectativas que você cria é sua. Se você esperava que alguém fizesse alguma coisa por você e essa pessoa não fez, você sabe que em momento algum você deixou claro pra pessoa que você estava esperando que ela fizesse aquilo por você. O que você quer que a pessoa faça? Ela não vai adivinhar, ela não tem bola de cristal. Você tem que lidar com o fato de que você criou essa expectativa e não jogar a culpa na pessoa porque ela não atendeu a expectativa que você criou. Outra coisa, é só se movimentando, só experimentando, que você vai saber o que que não dá certo pra você. Então, entra naquele emprego que você odeia, naquele curso que você não gosta, faça amizade com a pessoa que depois você vai ver que não fez o menor sentido, porque é só tendo várias experiências que você vai saber o que não funciona pra você. Tudo fica mais fácil quando você tem experiência. Pra ter experiência, você precisa começar nas coisas, hein? E um exemplo muito claro disso são as ginastas. Quando a gente tá assistindo uma apresentação ali de uma ginasta, as coisas que elas fazem são tão perfeitas, tão bem feitas, que parecem até fáceis, parecem simples. Você olha a Rebeca Andrade ali dando uns saltos e parece que é a coisa mais de boa do mundo. Mas você nunca conseguiria fazer esse salto sem ter treinado, sem ter se esforçado, sem ter praticado o tanto que ela praticou. E esse é só um exemplo claro disso, de que se o que você faz, por exemplo, no trabalho, parece simples para os outros, é porque você faz muito bem. Você faz tão bem que parece ser simples. Número 6. Você não precisa contar sempre o seu lado da história. Deixa o pessoal achar que você é o vilão da história. Deixa achar. Se você tiver de consciência limpa, foda-se. Número 7. As pessoas que mais te fizeram mal são as pessoas que vão estar bem enquanto você decidir continuar sofrendo. Isso é muito coach, mas é verdade. Porque assim, enquanto você tá lá sofrendo muito por algo que alguém te fez, essa pessoa tá tranquila vivendo a vida dela e ainda deve estar pensando: ah lá, o besta tá sofrendo até hoje por causa disso. Então, assim, você vai ser o besta que fica sofrendo? Essa lição aqui, eu acho que se você tem 15 anos e tá assistindo esse vídeo, você vai achar ela muito chata. Porque eu acharia chata se eu tivesse 15 anos. Mas hoje em dia, e eu acho que a Lia do futuro também vai concordar com isso, de que eu estou certa. Que é o seguinte: os mais velhos estão certos sobre muita coisa. Um exemplo disso pra mim: quando eu era novinha, eu tinha muito problema com o fato de eu ser muito magrinha. Eu sempre fui, tipo, a pessoa mais magrinha da minha sala. No ensino fundamental, acho que até no ensino médio. E eu sempre tive muito problema com isso. E eu ficava: não, eu sou puro osso, eu odeio meu corpo. E as mais velhas sempre falavam: quando você ficar mais velho, você vai agradecer por ser magrinha. E realmente, ser magrinha virou algo legal. Com certeza, se eu falasse pra Lia de 15 anos, de 12, de 10, de 8 anos, que ela um dia ia achar ser magrinha legal, ela não acreditaria em mim. Ela não acreditaria. Então, assim, cara, se você tem 15 anos,
Se você é adolescente, se você é criança, até eu mesma. Escuta os conselhos dos mais velhos. Número 9. Mente vazia gera problemas e cria preocupações que não existem. Sabe aquele ditado? Mente vazia é a oficina do diabo? É real. Experimenta ficar sem ter um trabalho, sem estar fazendo um curso, sem estar estudando, sem ter um hobby, que você vai ver que você vai começar a ficar paranoico, você vai começar a ficar louco, começar a criar umas preocupações, você vai ficar depressivo. Ocupa sua mente, ó. Tudo isso some num piscar de olhos. É sério. Número 10. Focar quando você precisa focar e relaxar quando você precisa relaxar é o que vai te ajudar a evitar ter um burnout. E por que eu falo isso? Eu já estive à beira de um burnout. Enquanto eu tinha que estar trabalhando, eu estava pensando em outros projetos. Enquanto eu estava em outros projetos, eu estava pensando no trabalho. Quando eu tinha que estudar, eu estava pensando no trabalho. E eu nunca estava ali, 100% presente. E nunca conseguia me concentrar de fato no que eu tinha que fazer. Em contrapartida, quando eu tinha que descansar, eu não conseguia também, porque eu tava pensando no trabalho. Quando eu tava no trabalho, eu tava pensando, meu Deus, queria descansar. E nunca fazia nada certo. E aí, pra você ficar lelé da cookie, pra você ter um burnout, porque você acha que nada tá bom, que você precisa fazer mais, é 2 segundos. Então, quando for a hora de relaxar, foque em relaxar. Não queira ver trabalho, não queira saber de estudo, tá? Eu juro que isso vai te fazer muito bem. Número 11. Reclamar muito realmente torna a vida muito pior. Por quê? As coisas são como são. Se é uma coisa ruim, ela é uma coisa ruim. Se é uma coisa boa, ela é uma coisa boa. Reclamar não vai mudar. Na verdade, se é uma coisa boa e você reclama, ela piora, mas... E assim, essa lição é muito difícil pra mim, porque eu sou top pessoas mais reclamonas. Só que eu tô tentando enfiar isso na minha cabeça. Reclamar não muda as coisas, elas são como são. Então, assim, estou tentando evitar, porque reclamar muito realmente torna a vida pior. Número 12. Trabalhe pra viver e não viva pra trabalhar. Claro que essa fala eu poderia aprofundar essa lição em muitos aspectos possíveis, mas o ponto que eu quero levantar aqui é: se a gente tirar o seu trabalho hoje, a sua profissão, o que, que vai sobrar da sua personalidade? O que, que você tem de hobby? Se eu perguntar quem você é e você não puder falar do seu trabalho, da sua profissão, dos seus estudos, o que, que sobra? Essa questão de trabalhar para viver, ao invés de viver para trabalhar, também tem muito a ver com se cobrar um pouco menos, né? E também tem muito a ver com enxergar o trabalho como uma forma de realizar os seus sonhos e não de sonhar com o trabalho. É um pensamento que eu vi, acho que no TikTok, provavelmente, e eu concordo muito com isso. Porque para muita gente, realmente, o trabalho é o propósito de vida, é a coisa que a pessoa mais ama. Mas para outras pessoas, não. Para outras pessoas, o propósito de vida é viajar, é descansar, ficar com a família, cuidar de alguém. Mas isso não é possível no mundo capitalista em que vivemos sem dinheiro. Então a gente precisa trabalhar e, nesses casos, observe o trabalho, tenha o trabalho para você como uma ferramenta para alcançar as coisas que você quer, ao invés de tornar aquilo o principal aspecto da sua vida e personalidade. Esse é o meu conselho. Número 13. Se você não tem nada para falar, não fale nada. Eu sei que isso parece óbvio, mas isso é tão necessário. Essa lição veio de uma frase do Buda, que é: se o que você for falar não for mais bonito que o silêncio, prefira ficar em silêncio. É algo assim a frase dele. Mas, cara, depois que eu adotei essa linha de pensamento, eu deixei de me envolver em muitas discussões e de meio que participar ativamente de algumas discussões, porque muitas vezes eu acho que o que eu tenho pra falar não é relevante. E claro que não dá pra gente levar isso muito ao pé da letra, porque a gente nunca se acha relevante o suficiente, né? Mas é bem sobre filtrar melhor quando é hora de falar e quando é hora de ouvir. Então, se você não tem nada pra falar, não fale. Essa eu vi no TikTok também, número 14. É a primeira vez da sua mãe vivendo também. Enxergar sua mãe como um ser humano, com seus defeitos, com suas próprias questões também, vai te ajudar a amadurecer muito. Vai te ajudar a enxergar a sua mãe como uma pessoa melhor. Porque nessa sociedade que a gente vive, na qual a gente coloca as mães em um pedestal, a gente endeusa elas, a gente vê as mães como se elas fossem pessoas sem defeito, sem suas próprias questões, seus próprios problemas, e que estivessem ali meio que pra servir a gente, sabe? Mudar um pouco essa visão vai te fazer enxergar a sua mãe melhor e ter uma melhor relação com ela. Eu juro. Número 15. As coisas que mais te incomodam em uma pessoa, em um relacionamento. Seja um relacionamento de amizade ou um relacionamento amoroso. As coisas que mais te incomodam em uma pessoa no início dessa relação são as coisas que vão causar o fim dessa relação. Principalmente se essas coisas que te incomodam são coisas que fazem parte da personalidade daquela pessoa. Porque assim, a gente tem uma diferença aí na definição de caráter e personalidade. O nosso caráter é mutável, mas a nossa personalidade, ela é genética também.
muito dela é genética e muito dela é moldada ali no desenvolvimento infantil. Então tem características da personalidade das pessoas que não importa o que elas façam, não vai mudar. Então, se você percebe que tem aspectos da personalidade de uma pessoa que te incomodam muito ali durante o começo de uma relação e que são coisas que você não conseguiria tolerar por muito tempo, já saiba que você não vai tolerar por muito tempo e essa relação não vai durar. Desculpa te falar isso, mas se eu fosse você, eu metia o pé o quanto antes. Número 16. A vida realmente fica menos intensa depois da adolescência. Eu não sei se vocês também sentiram isso, vocês jovens adultos e adultos que estão assistindo, mas se você é adolescente, saiba que essa é a fase da vida em que você mais sente as coisas. Então, assim, se você terminou um namoro e está achando que é o fim do mundo, quando você for adulto, você vai ver que não é bem assim que a banda toca. Eu falo isso porque eu já sou uma pessoa muito intensa, eu sinto muito as coisas. Mas quando eu tava na adolescência, misericórdia, eu sentia absurdos. Parecia que tudo era o fim do mundo pra mim. Ao mesmo tempo que também eu sentia como se eu pudesse mudar o mundo. Quando a gente tá na adolescência, a gente também tem muito essa visão de que a gente pode mudar o mundo, né? E eu acho que virar adulto é ficar um pouco triste de perceber que a gente não vai mudar o mundo, mas também é levar isso pra um lado de alívio, no quesito de que você vai sentir as coisas com menos intensidade, e que sentir as coisas com menos intensidade pode ser muito bom. Número 17. Tudo que você deposita energia cresce. Dar atenção pra alguma coisa, mesmo que seja uma atenção negativa, ainda dar atenção. É a pior coisa que você pode fazer. Nessa mesma linha, a lição número 18 é: as pessoas ocupam o lugar que você deixa elas ocuparem na sua vida. Isso aqui é muito para aquelas pessoas que ficam falando: ah, eu terminei, mas o meu ex vive me mandando mensagem. Bloqueia. Por que você tá deixando ele ocupar lugar na sua vida ainda se você terminou e se você não quer mesmo? Se você não quer mesmo que ele fique indo atrás de você, você bloqueia. Você não dá acesso a essa pessoa pra ela te ter na vida dela. Porque na sua vida, você escolhe o espaço que a pessoa vai ter. Número 19. E talvez uma das mais importantes. Se a sua formação, se o seu estudo te afasta das pessoas, você não tá aprendendo nada. Essa lição eu aprendi depois de conviver com uma pessoa muito arrogante e também de ser uma pessoa muito arrogante que pensa. Eu já falei isso e eu já ouvi isso de uma pessoa também, que é, pô, não vou mais conseguir conversar com a minha família sobre política, sobre vários assuntos, porque eles não vão estar no mesmo nível de conhecimento que eu. Só que assim, depois de estudar, entender que nem todo mundo tem as mesmas possibilidades, oportunidades na vida, se você não consegue conversar sem parecer que tá vomitando um dicionário, se você não consegue manter um diálogo sem usar palavras que as pessoas na roda não vão saber o significado, se você não consegue respeitar pessoas que têm opiniões, ideias diferentes da sua e escutar o que elas têm pra falar, nem que seja ouvir quieto. Pra que você tá estudando, então? Número 20. Tente ter o mesmo comprometimento que você tem com os outros, consigo mesmo. Por que eu estou falando isso? Nós temos a tendência de quando a gente tem algum compromisso com nós mesmos, por exemplo, eu vou pra academia segunda-feira às 8. Aí quando dá segunda-feira às 8, ai que preguiça, não vou mais. Se você tivesse marcado com um amigo segunda-feira às 8, você teria ido. Porque você teria um comprometimento com essa pessoa, você teria combinado com ela e você ia cumprir o seu combinado. Então, por que você não consegue cumprir um combinado consigo mesmo e consegue cumprir com outras pessoas? Então, na próxima vez que você estiver procrastinando, tente pensar em ter mais comprometimento consigo mesmo, assim como você teria se o seu compromisso fosse com outra pessoa. Número 21. Você é um ser humano. Pare de se culpar por sentir coisas. Ai, mas é que eu sou uma pessoa muito paranoica, eu vi aquilo, eu fiquei muito cismada. Claro, você é um ser humano. É normal você se sentir assim, às vezes. Ai, mas é que eu vi tal coisa, eu fiquei com tantos ciúmes. Sim, é normal, você é um ser humano. Se você tá com algum sentimento ruim, o primeiro passo pra você se livrar desse sentimento é você aceitar ele. Uma coisa muito legal que você pode pensar pra aceitar o seu sentimento é normal sentir isso, eu sou um ser humano. E claro que eu não tô falando que é normal você se sentir mal, ou sentir raiva, ou sentir inveja o tempo inteiro. Eu só tô falando que você não precisa se culpar o tempo inteiro e tentar evitar sentir essas coisas, porque você não vai conseguir evitar. Você é um ser humano e você vai sentir. Acho que a melhor forma de você trabalhar pra não sentir mais esses sentimentos ruins em você mesmo é aceitar, em primeiro lugar, que eles existem. Afinal, você é um ser humano. Número 22. Comece na quinta-feira ou comece em novembro, mas comece. Eu acho que essa lição é a mais importante pra mim, que a gente tem muita tendência de pensar, pô, eu vou deixar pra começar na segunda-feira. Eu vou deixar pra começar em janeiro, quando o ano virar. Sendo que você nunca vai se arrepender de ter começado e você sempre vai querer ter começado antes. No fim das contas, quando a gente olha pra vida, no geral, quando você olha lá pra trás, as atitudes que você tomou, você
não lembra se foi em janeiro, se foi na segunda. E as coisas que você mais consegue manter na vida são as coisas que você começa porque você tem que começar. E não porque é segunda. Porque se você começa uma coisa na segunda e na terça você fica doente, depois você vai esperar outra segunda pra continuar o que você estava fazendo, pra começar de novo, isso não faz sentido quando a gente olha pra vida a longo prazo, sabe? Então, se você quer começar algo, comece hoje. Se hoje for quinta, comece hoje. Se hoje for novembro, não espera o ano virar, não espera janeiro do ano que vem, não espera segunda. Só começa o que você quer começar. E lembram que eu falei no começo do vídeo que tem várias lições aqui que eu coloquei aqui, porque eu pensei nisso, ou porque eu vi em algum lugar e fez muito sentido, mas que eu também ainda estou aprendendo. Então, essa é uma delas. Eu tenho muita dificuldade de começar as coisas simplesmente por começar, sabe? Sem estar esperando o momento perfeito. Mas quando a gente olha a vida a longo prazo, a gente percebe que importa que algum dia você começou. É isso. Olha isso, gente. O sol já se pôs. Falei demais, né? Mas, enfim, eu espero que esse conteúdo ajude alguém. E se você gostou, me conta nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, pra eu saber se eu faço mais ou não, tá? E se você assistiu até aqui, comenta aí qual foi sua lição favorita, ou se você quiser compartilhar alguma lição, algum aprendizado pessoal seu também, fica à vontade. Caso você esteja com preguiça de comentar, deixa sua curtidinha pra eu saber que você gostou desse conteúdo e pra eu pensar se eu faço mais vídeos nesse estilo. Um beijo e até o próximo vídeo.